Seja bem-vindo ao canal, que Deus seja convosco. Você sabe o que é um ministério de sustento próprio? Alguns chamam de ministério independente, outros chamam de ministério leigo, mas enfim, tudo se trata da mesma coisa. A obra de sustento próprio é uma obra ordenada por Deus para a pregação do Evangelho. Nessa obra, o indivíduo decide por conta própria usar os dons que Deus dá para levar almas ao reino de Deus. E poucos compreendem que essa obra é tão divinamente ordenada quanto a obra denominacional. A obra denominacional é aquela que provavelmente você já conhece. A igreja, ela tem um nome denominacional, como por exemplo, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela está dividida em associações regionais, e essas associações, elas são responsáveis por ordenar pastores, construir templos, coletar os dízimos e as ofertas, e etc. Assim como Deus usou para sua causa obreiros de sustento próprio, como por exemplo os patriarcas Abraão, Noé e também os profetas, e obreiros denominacionais, que eram sacerdotes no tempo de Israel, ainda hoje Deus levanta obreiros de sustento próprio e obreiros denominacionais para cooperarem juntos, como sendo os dois braços da missão evangélica. Embora os obreiros leigos de hoje não se considerem um patriarca ou então um profeta, pelo fato de Deus tê-lo chamado para fazer uma obra fora daquela estrutura organizacional, o seu trabalho é igual ao dos patriarcas e os profetas do passado. Deixa eu explicar o termo obreiro de sustento próprio nos escritos da irmã Ellen White. Em muitos lugares, podem trabalhar com êxito missionários de manutenção própria. Foi como tal que o apóstolo Paulo trabalhou na disseminação do conhecimento de Cristo por todo o mundo. Enquanto ensinava diariamente o Evangelho em grandes cidades da Ásia e da Europa, trabalhava em um ofício para se manter a si mesmo e a seus companheiros. Ministério para as Cidades, página 62. O termo não se refere àqueles que têm um trabalho regular e ministram em outro horário. A irmã Ellen White emprega o termo como no caso do apóstolo Paulo, que tinha um ofício para levantar recursos em caso de uma necessidade. Contudo, o termo é mais comum se referir àqueles que ministram em tempo integral e são mantidos com os recursos do povo de Deus e não necessariamente com os recursos da obra denominacional. O propósito dos ministérios independentes não é diferente da obra denominacional e abrange os mesmos ministérios de salvação de almas e é conduzido igualmente por Deus como a obra denominacional. E não é uma questão de um trabalhar debaixo do outro ou um trabalhar sobre o comando de outro, mas que eles trabalhem juntos. Não existe um ministério que seja de propriedade somente da obra denominacional e um outro que seja exclusivo de ministério independente. Não. Qualquer braço da obra, como por exemplo, evangelismo, educação, publicações, a comportagem também, Ministério de Saúde, e qualquer outro braço deve ocupar a atenção de todo o povo de Deus. Uma vez, os discípulos caíram na tentação de achar que só eles poderiam fazer o trabalho para Jesus e que os outros precisavam da autorização deles. E João lhe respondeu, dizendo: Mestre, nós vimos um que expulsava demônios em teu nome, mas ele não nos segue, e nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais, porque não há homem que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Marcos, capítulo 9, 38 e 39. Obreiros independentes podem ou não estar ligados à obra denominacional. Quando pensamos em ministério de sustento próprio, achamos que deve ser instituições com um grande número de pessoas trabalhando. No entanto, a grande maioria dos ministérios de sustento próprio são unidades familiares. Há um importante lugar para as grandes instituições de ministério independente. Porém, a vasta maioria do trabalho leigo é desenvolvido por pessoas individuais ou famílias. Tanto a obra de sustento próprio quanto a obra denominacional possuem as suas vantagens e as suas desvantagens.
obreiros denominacionais têm acesso a recursos muito maiores do que a maioria dos ministérios independentes. De maneira geral, são capazes de tentar projetos muito maiores, pois contam com o apoio dos dízimos e as ofertas da maioria do povo de Deus. Por outro lado, a obra de sustento próprio possui vantagens que raramente estão disponíveis a obreiros denominacionais. Pelo fato desses ministérios serem geralmente pequenos e não ter grandes gastos com a sua estrutura, obreiros de sustento próprio são capazes de responder com mais rapidez e mais efetivamente às necessidades e aos chamados que recebem. Há uma outra coisa a ser considerado na obra de sustento próprio. Sem a pressão para que fiquem calados em tempo de crise espiritual, o que é frequentemente visto na obra denominacional, obreiros de sustento próprio estão numa condição melhor de ouvir o comando de Deus que diz: Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, e à comunidade de Jacó os seus pecados. Isaías 58, verso 1. Há também perigo em ambas obras. O ministério independente pode gerar uma independência tão perversa que separa o obreiro do aconselhamento dos outros. E essa independência, muitas vezes, leva a formas de acusação contra a obra denominacional. Eu quero abrir um parênteses e dizer que expor os falsos ensinos e o erro da igreja não é fazer acusações contra a obra denominacional. Como nós vimos, o profeta Isaías foi chamado para mostrar ao povo de Deus aonde estava o seu erro, para que se arrependam dos seus pecados. Essa independência também pode gerar uma competição por apoio financeiro e a crença de que um ministério é mais importante do que o outro. Na obra denominacional, os perigos são outros, e inclui a crença de que os líderes podem controlar os trabalhadores em seus detalhes, nos métodos, na área de trabalho. Ellen White adverte contra isso. Tem-me sido mostrado haver uma prática que os que estão em lugares de responsabilidade devem evitar, pois é prejudicial à obra de Deus. Não devem os homens que estão em posição dominar a herança de Deus e ordenar e comandar tudo o que o rodeia. Nossos irmãos da direção têm cometido um grande erro ao indicar todas as orientações que os obreiros devem seguir, e isso tem resultado em deficiência, na falta de um senso de responsabilidade no obreiro. Devem os dirigentes dar responsabilidades aos outros e permitir-lhes planejar, delinear e pôr em execução para poderem obter experiência. Dai-lhes uma palavra de conselho se necessário, mas não tireis o trabalho, porque pensais que os irmãos estão cometendo erros. Testemunho para ministros e obreiros evangélicos. Página 301, 302 e 303. Tiago White, marido de Ellen White, antes de morrer em 1881, dá uma advertência de que isso não deveria acontecer. O ministro que se lança a qualquer comitê de associação para ser dirigido rouba a si mesmo das mãos do próprio Cristo. Review and Here, 4 de janeiro de 1881. Um outro perigo na obra denominacional é os homens passarem a crer que as responsabilidades administrativas e cargos na associação são prêmios pela qual se deva lutar, como se fosse uma escada que leva para o alto. E isso leva ao terceiro grande perigo, que é a política na obra. É muito difícil e requer muita coragem de obreiros denominacionais se levantarem contra a apostasia e o mundanismo que está dentro da igreja. No tempo de Jesus, muitos sacerdotes estavam convencidos de que ele era o Messias, mas se recusavam a falar de sua crença por causa da pressão dentro da instituição judaica. Nos escritos de Ellen White, ela se refere à obra denominacional como linhas regulares e aos obreiros de sustento próprio como linhas irregulares. Mas ao usar essa expressão regular e irregular, ela não está querendo dizer que um é permitido, que o outro não é permitido, ou que um é lícito e o outro é ilícito. É apenas uma expressão para distinguir as obras. A obra denominacional tem uma estrutura maior e trabalha de uma maneira mais formal, enquanto que os ministérios de sustento próprio são mais simples e mais espontâneos.
Não é possível esgotar esse assunto em apenas um vídeo, mas eu creio que você agora entende o que é um ministério de sustento próprio. A propósito, você sabia que o ministério de Jesus era um ministério de sustento próprio? No próximo vídeo nós vamos ver a importância dessa obra na história da igreja. Que Deus seja convosco.